Oiê! Hoje eu trouxe um vídeo que, na verdade, não é nem que ele seja muito pedido, mas é uma proposta que eu já tenho levado um pouco no Instagram, mas eu acho que aqui a gente pode conversar um pouco mais, que são os meus lidos recentes. E eu tenho me adentrado desde o final do ano passado no tema da feminilidade e, consequentemente, são boas indicações de livros no tema. E eu quero falar um pouquinho sobre cada um que eu li, o que eu achei, pra facilitar um pouco a sua vida na hora de escolher quais livros você pretende ler, principalmente nesse assunto. A maioria foi no Kindle, e aí eu vou mostrar as capas. O primeiro que eu li, eu acho que ele foi, assim, muito bom para ser o meu primeiro livro no assunto, porque eu sinto que ele introduziu muito bem, que foi Ela, a Imagem dele, de Francine Veríssimo. Muito bom. Basicamente, que ela fala, né, um pouco sobre a identidade feminina à luz do caráter de Deus. Cada capítulo ela vai falando alguma característica do caráter de Deus e como isso é expresso em nós, mulheres, considerando que nós somos imagem e semelhança. Então fica meio que evidente que existem características de Deus que vão ser mais vistas na figura feminina do que na masculina. E a forma como a gente não vai se conhecer a parte do Criador, a gente só vai de fato saber e entender quem nós somos, o cerne da nossa identidade, de fato, no nosso Criador. E à medida que a gente conhece a Ele, então a gente pode se conhecer. E é muito isso que ela faz aqui, sabe? Ela coloca os capítulos, ela fala sobre a criatividade de Deus, ela fala sobre a ira de Deus, ela fala várias questões intrínsecas sobre Deus e como isso se reflete na gente, o que isso implica, de fato, em quem nós somos. Muito bom. É um livro pequeno, é um livro rápido, é um livro direto, ele não fica rodando e ele é muito fácil de entender. Muito bom. Eu acho que ele tá, tipo assim, nos meus top 3 melhores livros no assunto. O segundo que eu li, ele não tem o intuito de dissertar sobre feminilidade, mas eu aprendi muito sobre feminilidade com ele, foi muito bom, que chama O Jesus que as Mulheres Viram. Esse livro é simplesmente sensacional. Pra mim, ele me trouxe pra uma visão de como Jesus vê as mulheres e como as mulheres veem Jesus, a forma como existem características, na verdade, partes da história do Senhor que a gente realmente só vai saber pela ótica feminina, e como que nós mulheres somos essenciais no plano de Deus e como elas foram desde o início, sabe? Ela até fala uma questão de se a gente tira partes da Bíblia em que tiveram exclusivamente testemunhas oculares homens, a gente não vai perder, assim, a gente vai perder uma parte, mas se a gente tirar partes da Bíblia, da história de Jesus, onde teve exclusivamente somente testemunhas mulheres, a gente ia perder, tipo assim, as partes principais. A gente perde relatos da ressurreição, que primeiro foram vistas por mulheres, a primeira menção acerca de Jesus, né, de o anjo aparecendo para Maria, o momento em que Maria e Isabel se encontram e tem tudo aquilo de João Batista se mexer na barriga, sabe? A gente perderia tantas coisas preciosas, e como que as mulheres são de fato essenciais no plano de Deus, e elas sempre foram, e como que Jesus sempre olhou para as mulheres. Eu não vou falar muito sobre, né, o olhar de Jesus para as mulheres e das mulheres para Jesus, porque isso aqui fala muito bem. Mas é maravilhoso, tipo assim, esse livro aqui ele é muito bom, também dos melhores que eu já li. Maravilhoso. Depois desse, eu fui pra um que eu acho que, na verdade, eu não tenho a capinha dele aqui no Kindle, mas eu li um famoso, mas assim, tão falado. Opa, volta, minha filha. Deixa eu colocar vocês de volta aqui. Mas eu fui pra um que ele é tão falado, mas assim, quando eu falava sobre o tema de feminilidade, era especificamente sobre isso que me levavam, sempre falaram que esse livro era muito bom, eu tenho ele há muito tempo pra ler, que foi Adão é seu amado e seu senhor. E eu não gostei. Na verdade, assim, a maior parte do livro eu relutei comigo mesma pra terminar, só pra eu poder ter embasamento pra minha opinião final. Mas assim, não gostei. Eu acho que alguns pontos, desde o início eu fiquei meio encucada, porque o autor ele é homem e por algum motivo, tipo, eu não senti que eu consegui me identificar com a escrita dele, achei muito impessoal e partindo de um ponto de vista que pra mim não fez nenhum sentido. Eu acho que assim, eu não acho que esse livro seja ruim para todas as mulheres. Eu acho que existe um tipo de mulher específica, que é a que é retratada no livro,
que de fato o livro pode ser que faça muito sentido e deve ser maravilhoso, e é por isso que eu imagino que as visões sejam tão conflitantes acerca do livro. No entanto, eu definitivamente não sou uma dessas mulheres, eu não me identifiquei assim com a escrita dele, com as descrições dele. O livro é dividido em a dama, o seu amado e o seu senhor, né? Então, na parte da dama, eu não senti que era de fato uma exposição sobre o ser mulher ou sobre como ser uma dama. Eu senti que encaixotou as mulheres em uma caixinha e tendo em vista que Deus, ele é um Deus criativo, eu não consigo compactuar com essa ideia de feminilidade, de que só existe um padrão que Deus fez para... Nossa, será que tá pegando barulho? Mas enfim, de que só existe um padrão que Deus fez e que todas as mulheres devem caber nele, porque até vendo as mulheres da Bíblia eu posso perceber que existe uma grande variedade na forma como o lado feminino das mulheres é expresso e não simplesmente na descrição que ele faz. Ai, por favor, para de fazer esse barulho! O segundo ponto, quando fala sobre seu amado, eu consegui desgostar mais ainda, porque eu sinto que ele passou pano pra homens imaturos e não gostei e colocou em cima da mulher de novo uma carga que não é pra ela carregar, como se ela tivesse a responsabilidade de consertar um homem que claramente tá precisando se consertar. E por fim, o seu senhor, eu acho que foi uma parte um pouco mais interessante, eu acho que foi a única parte que realmente fez a leitura valer a pena, assim, que foi muito boa, mas também tem outros livros melhores pra falar sobre isso, sabe? Sobre questão de satisfação no Senhor, em ser pleno no Senhor. Eu acho que a Elizabeth Elliot é muito boa pra falar sobre esse assunto, em como a gente realmente só encontra satisfação no Senhor e, enfim. Não foi uma leitura que eu gostei muito. Mas, partindo pro próximo, em contrapartida, eu recebi uma indicação muito boa de um livro que chama Em Busca da Alma Feminina. Em inglês é Captivating, que eu acho que é muito melhor, simplesmente porque a tradução literal seria cativante e faz muito sentido com o livro. Eu acho que... eu não sei te pontuar se talvez ele caia nesse mesmo lugar de talvez não ser uma descrição que englobe de fato todas as mulheres, ou se ele de fato foi muito bom para entrar no cerne da feminilidade. Mas assim, pra mim, caiu feito luva, maravilhoso, muito bom. Ele trata de tantas coisas, ele até pincela um pouco sobre masculinidade. O livro ele é escrito por um casal, e aí eu achei uma dinâmica muito interessante, porque tem uma visão majoritariamente da mulher, no entanto, algumas vezes tem umas boas contribuições do homem, e de uma forma que eu senti que a escrita fez muito sentido, conseguiu levantar pontos que eu acho que de fato conseguem entrar no cerne de o que a feminilidade carrega, de, por exemplo, a forma como nós mulheres revelamos beleza e como essa beleza reflete a glória de Deus, né? Quando fala que em tudo a natureza reflete a glória de Deus, a gente tá majoritariamente falando sobre beleza e como que Deus confiou isso muito mais às mulheres do que os homens. Você pensa em beleza, você pensa muito mais nas mulheres e como nós, de fato, carregamos isso, e todas as mulheres têm isso de alguma forma, e as formas de expressar são diferentes. Eu não sinto que ele colocou as mulheres em uma caixinha, mas conseguiu levantar alguns pontos muito essenciais de o que é ser mulher. Foi tranquilamente um dos melhores que eu li, assim, no tema sobre feminilidade. Fala muito bem. Às vezes eu só sinto que ele poderia ter sido um pouco menor. Eu sinto que ele gira muito na mesma coisa, e aí fica uma leitura um pouquinho cansativa, mas pelo menos ele peca no excesso e não na falta. Eu achei que ele foi muito completo naquilo que ele se propôs a falar, e eu acho que ele conseguiu levantar uma essência feminina muito boa. Eu acho que também precisa de ter um pouco de análise a respeito de algumas interpretações de algumas partes bíblicas. Eu achei muito interessante, mas eu não sei se a gente pode tomar como verdade. No entanto, muito bom. Recomendo muito, muito, muito. Achei ele muito completo. E numa perspectiva, em vários aspectos que eu nunca vi em nenhum outro lugar, então, muito bom. Em sequência, eu li esse daqui, Disputa pela Mulher. Quando eu vi ele, a capa, eu fiquei com um certo medo de ele se referir a um livro que vai estar ele inteiro só pra debater o feminismo.
E assim, não é isso que eu estou procurando na minha busca por feminilidade. Eu não quero saber o que feminilidade não é, entendeu? Tipo, só num simples embate contra o feminismo, mas eu quero saber o que feminilidade é de fato. E dessa forma, isso também rebate o feminismo. Mas ele me ganhou quando eu li na sinopse. Fala assim: embora seja tentador rotular pessoas como inimigos, a autora nos lembra que o verdadeiro adversário é muito mais astuto, agindo nas sombras, para minar a essência da identidade que nos foi concedida pelo pai. Eu achei isso aqui muito bom porque na hora que eu li, eu percebi, falei, cara, ela vai colocar o verdadeiro inimigo e não colocar, tipo assim, nossa, o feminismo como o capeta, mas colocou realmente o capeta como capeta. Não tem uma forma mais direta de falar, mas é muito legal porque no início não tava me cativando muito a leitura, mas da metade pro resto eu devorei isso daqui. Não sei se foi algo que mudou em mim, porque eu tava tipo numa ressaca literária, mas eu achei o livro muito bom. Eu sinto que ele conseguiu expor muito bem muitas das armadilhas que Satanás tem usado contra as mulheres. E assim, tanto nesse livro quanto no último que eu falei, de Em Busca da Alma Feminina, eles mostram que Satanás ele tem uma raiva específica da mulher. E a gente vê isso desde lá, quando Eva peca. E de fato, algo é travado, assim. Existe uma batalha entre a serpente e a mulher. E não é à toa que Satanás ele quer tanto destruir as mulheres e sua noção de identidade, e ele faz isso. E aqui mostra como ele faz. São tantas coisas que já são tão presentes no nosso meio, já tá tão normalizado, que a gente nem percebe, tipo, quão problemático é. Isso aqui é direto, é simples, tem uma linguagem muito fácil, muito bom. Eu recomendo demais a leitura. E, tipo, mais pro final dele também, a proposta dele não é descrever o que é feminilidade, é partir do ponto de que talvez você, né, já saiba e entender como ela está sendo atacada, ou como as mulheres em si estão sendo atacadas, mas mais pro final eu tive até alguns insights em o que significa de fato ser mulher, porque essa é a grande questão que eu tenho tentado responder, tipo, o que é isso no cerne da coisa, não de uma forma subjetiva, não uma resposta rasa de ai, porque é biologia, ai, porque é construção social. Inclusive aqui ela se mostra contra essa questão de ser uma construção social, e eu concordo muito com ela, mas em algumas partes eu consegui encontrar até alguns cernes essenciais da feminilidade, de o que é isso, o que isso significa, enfim. E por fim, eu li um último, que é o mais recente. Eu estava com muita saudade da escrita da Elizabeth Elliot, porque ela é de fato minha autora favorita. Eu li esse, Deixe-me Ser Mulher. É um clássico, eu já escutei muito falar sobre ele, mas precisei fazer uma troca pelo celular, porque a câmera superaqueceu, acabou a bateria, uma loucura. Mas enfim, voltando ao querido que eu estava falando sobre Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot. Existem alguns tópicos que eu sinto que eles são muito recorrentes, igual o que eu comentei em relação à satisfação no Senhor, eu amo isso. No entanto, aqui tá escrito assim: lições da minha filha sobre o significado de feminilidade. Então, aparentemente, ainda mais pelo título Deixe-me Ser Mulher, ele soa como se ele realmente fosse adentrar no tema de feminilidade. E eu sinto que ele não faz muito isso, não. Ele ficou mais, tipo, o livro não foi escrito com a intenção de ser um livro. Eu não sei quem foi que juntou ele num livro, se foi a própria Elizabeth ou se foi alguma editora que pegou isso depois, se foi a filha que entregou. Eu não sei. Eu não sei como isso terminou sendo um livro, mas a intenção inicial são conselhos matrimoniais para a filha dela, que ela ia entregar antes de a filha dela se casar. E acaba que eu acho que gira muito mais em torno disso. Não fala tanto sobre o que significa ser mulher, não fala sobre feminilidade, não fala sobre essas coisas, fala muito mais sobre casamento. Tipo, conselhos para um bom casamento, enfim, e bons conselhos até. Tem conselhos muito bacanas, muito interessantes, no entanto, eu sinto que ele falha naquilo que ele se propôs e eu acho que ele é meio raso, sabe? Não é um livro ruim, é um livro bom, mas, tipo, tá ali numa média, entendeu? Daria uma nota 3 de 5. É um bom livro, eu gosto da Elizabeth Elliot, mas não
fala muito sobre feminilidade. Acho que pode ser uma coisa que faça mais sentido no contexto mãe e filha. Pra elas, devia fazer muito sentido. E eu fiquei um pouquinho frustrada, porque acho que simplesmente pelo fato de querer falar, tipo, tratar sobre feminilidade, quando a própria Elizabeth Elliot é uma top defensora sobre, tipo, que mulher ela consegue ser mulher de fato, em sua plenitude, sem estar casada. Ela fala que ela passou, o quê? 70% da vida dela solteira? Não sei, não lembro, porque ela foi solteira e viúva. Ela ficou pouco tempo casada, e depois ela casou de novo, enfim, mas tipo... ela é uma pessoa que eu sinto que conseguiria falar muito bem sobre essa questão de a mulher ser mulher pra além do casamento. Mas isso aqui são conselhos matrimoniais pra filha dela que ia se casar, entende? Eu também não coloco ela assim numa mira de meu Deus, porque você estava falando vários absurdos. Não, a proposta dela foi escrever pra filha dela antes dela casar, então tudo bem. Mas eu sinto que ela seria maravilhosa em expor feminilidade na solteirice. Eu amo as noções dela de solteirice, então seria bem interessante. No entanto, não é esse aqui. Enfim, foram esses que eu li recentemente, são um pouco dos meus insights, um pouquinho de cada um, o que me chamou a atenção, o que eu recomendo. E é isso, espero que tenha ajudado, espero que... não sei, né? Eu super recomendo esses livros, eu acho que vale muito, muito, muito a pena. E é isso, acho que eu já estendi muito esse vídeo, mas é porque acabou acumulando vários livros. Eu vou tentar aparecer com mais frequência, já que uma meta desse ano é ler mais. Então, acho que eu vou tentar fazer essa lógica, indicações de livros e o que eu tenho lido com mais frequência. Enfim, é isso. Espero ter ajudado. Beijo!